a few new faces today, Temos algumas pessoas novas aqui hoje. so I'm just going to quickly review what we're doing. Então, vou brevemente revisar o que nós estamos fazendo. Elder Parminder has been speaking a lot lately about parables O ancião Parminda tem falado bastante sobre as parábolas and how the whole of the Bible is a parable. e como a Bíblia toda é uma parábola. So we're taking those principles, Estou, então, usando esses princípios, God's designed method of Bible study, o método designado por Deus do estudo da Bíblia, and taking it just to a story. e estou aplicando isso para uma história. This is Acts chapter 27 Estamos em Atos 27 and Paul's journey to Rome. e a viagem de Paulo para Roma. And we're treating it as we would a parable. E nós estamos lidando com essa história como se fosse uma parábola. We know those well-known quotes or verses Nós conhecemos esses textos ou citações bem conhecidos that the prophets wrote for more for our time than for theirs. que os profetas escreveram mais para o nosso tempo do que para o tempo deles. So I'm amazed but not surprised Então estou maravilhada, mas não surpreendida, that even in these details from which it would be hard to extract a moral lesson, que mesmo nesses detalhes dos quais seria difícil extrair uma lição moral, there is a story woven that's for us at the end of the world. que nisso há uma história composta de uma maneira que ela se aplica para nós no fim do mundo. So what we have been doing this week since Sunday O que nós temos feito essa semana, desde o domingo, is trying to draw out what our God is trying to tell us. foi tratar de entender o que Deus está tentando nos dizer. And I don't claim to have every answer, E eu não estou dizendo que tenho todas as respostas, but I'm hoping that by identifying the major structures in this chapter, mas eu espero que ao identificar a estrutura principal desse capítulo, we can still make at least a few strong conclusions. que pelo menos possamos tirar algumas conclusões fortes. So one of the first things we noticed about this chapter Uma das primeiras coisas que nós percebemos sobre esse capítulo, in Acts 27, em Atos 27, is if we were to step back and look at the panorama, então se nós dessemos um passo para trás e olhássemos para o panorama, Paul is traveling from Caesarea to Rome. temos Paulo viajando de Cesareia para Roma. The part of his trip that I'm interested in A parte da viagem dele que eu estou interessado is his journey from Caesarea to the island of Melita. é a sua viagem saindo de Cesareia para a ilha Mélita. And we identified two ships, E nós identificamos dois navios. and we considered them as symbols. E nós consideramos esses navios como símbolos. What are these ships designed to represent? Esses navios são desenhados ou designados para representar o quê? One way we can identify a symbol, or a waymark or a symbol, Uma maneira como identificar um símbolo ou um marco is looking into the meaning of their names. ao olhar, seria através de olhar o significado do nome. So we have two ships, Temos então dois navios. the ship of Adramyttium O navio de Adramítio and the ship of Alexandria. e o navio de Alexandria. And they gave us two different themes. Beings? Oh, Themes? Themes, ok. E eles nos deram dois temas diferentes. We saw that this ship of Adramyttium, Nós vimos que esse navio de Adramítio, the name Adramyttium was a statement. que esse nome Adramítio é uma declaração, obrigado. And its meaning was, I shall abide in death. E o seu significado é eu
permanecerei ou habitarei na morte. And the meaning of Alexandria, E o significado de Alexandria, named after Alexander the Great, tendo recebido o seu nome de Alexandre o Grande, but we didn't consider its roots, we considered its placement as a city. mas não consideramos aqui a sua raiz, mas sua localização como cidade. It was the storehouse of grain or wheat. Era Alexandria o celeiro de grãos ou de trigo. And Rome would send the ships of Alexandria all over their empire to feed their empire. E Roma ia enviando os navios de Alexandria para todo o império deles. And Ellen White says it's a good ship. E Ellen White identifica esse navio como um bom navio. So we see two different ships. Então temos dois navios diferentes. One is a good ship, Um é um bom navio, one is a bad ship. outro é um mau navio. And this bad ship is verses 1 to 5, E esses navios encontramos nos versículos 1 a 5, which gives the story of Paul's voyage. que nos conta a história da viagem de Paulo. So pretty much from Sunday till today, Então, basicamente, desde domingo até hoje, we've been looking quite deeply in verses 1 to 5. temos olhado de forma profunda os versículos 1 a 5. And placing the ship of Adramyttium on a reform line. E temos colocado esse navio de Adramítio numa linha de reforma. It begins in Caesarea Começa em Cesareia and it ends in Myra. e termina em, alguém sabe? Mirra, A city of Lycia. a cidade de Lícia. Mirra na Lícia. We identified Caesarea Identificamos Cesareia as the time of the end como o tempo do fim with a few different proofs for this. e com algumas provas diferentes para afirmar isso. One of the first things we noted Uma das primeiras coisas que nós notamos was that it was at Caesarea that Paul gave the first angel's message. que foi em Cesareia que Paulo deu a primeira mensagem angélica. Who did he give this message to? Ele deu essa mensagem para quem? Festus and Felix. And Felix, some people are saying. he gave this message to Felix. Ele deu essa mensagem para Félix. But we saw that Felix quickly transitioned to Festus. Mas nós vimos que Félix rapidamente mudou para Festo. Ou And we see this, passou para Festo. this change in state leadership as a characteristic of the time of the end. E nós vimos que esse fato de mudança de poder de poder estatal, essa mudança na liderança Such é uma característica do tempo do fim. such as Reagan and Bush in 1989. Assim como Reagan e Bush em 1989. And then we marked him speaking to Agrippa, E logo marcamos também que ele falou para Agripa, a Jewish king um rei judeu, who was responsible for the appointment of the high priest, que foi responsável por escolher o sumo sacerdote. and Ellen White marks his ancestors from his grandfather down. E Ellen White, ela identifica os seus ancestrais desde seu avô para trás, para baixo, As men who killed the prophets. como homens que mataram os profetas. And we understood this represented the SDA structure, E nós identificamos isso como sendo a estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia and the structure of the United States. e a estrutura dos Estados Unidos. Then we marked, one other thing we marked here is that it's Paul's fourth missionary journey. Outra coisa que marcamos aqui, que foi a quarta viagem missionária de Paulo. And Agrippa is fourth generation.
E, pardon me, it is the priest? Ok, que era a quarta geração de sacerdotes. De Agripa. Desde Agripa. The next waymark we noted was Sidon. Agripa é a quarta geração de sacerdotes. O próximo marco foi Sidom. What did we make Sidon to represent? O que identificamos como sendo Sidom? From its name, we noted a tarrying time. Do seu nome, tiramos tempo de tardança. What was Paul's experience there? Qual foi a experiência de Paulo lá? A refreshing. Refrigério. And what do we mark at 9/11? E que marcamos em 11 de setembro? To do with refreshing. Para marcar a chuva. I would suggest we can mark it as the early rain. Eu sugiro que podemos identificar aqui a chuva temporal. We also marked Sidon itself as being a symbol of the United States in Bible prophecy. Também identificamos Sidom como sendo símbolo dos Estados Unidos na profecia bíblica. We then looked at Cyprus. Logo, olhamos para Chipre. And what could we note about Cyprus? E o que notamos sobre Chipre? What was peculiar about Cyprus in this part of his voyage? O que era peculiar sobre Chipre nessa parte da viagem dele? They didn't stop. They just passed by. Yes, it has this concept of time, Está aqui esse conceito de tempo, or something that's progressive. alguma coisa progressiva. At Sidon, we marked the fourth generation. Em Sidom, marcamos a quarta geração. How did we do that? Can somebody show us that? E como fizemos isso? Alguém pode nos mostrar isso? It was the fourth generation from Noah on. Yes. The firstborn son of Canaan. O primogênito de Caim. Cainã. Canaã. Ok, yeah. Obrigado. What does the word Cyprus mean? O que significa a palavra Chipre? Blessing, Fair? formoso, purity, It means love, or Significa- love, a blossom. amor, uma flor, broto, uma flor. That was the Thayer's definition. Isso é a definição de Thayer's. We also looked at Hitchcock, Temos também olhado para Hitchcock and it meant fair or fairness. e ali significa algo como belo ou formoso. And what were some of Formosura. our conclusions about what it meant to be fair? E qual foi nossa conclusão, o que significa ser formoso? Without blemish, Without blemish? sem Yes. mancha, We likened it, sorry? Pure? puro, Not diluted. não diluído. We used the analogy of a glass of water, Nós usamos a analogia de copo d'água, becoming less cloudy, more clear, more pure. se tornando mais puro, mais claro. And we considered the Millerite reform line, E consideramos também a linha de reforma dos mileritas. and how after April, E como depois de abril, which we mark as 9/11, que marcamos como 11 de setembro, fanaticism entered the movement. tem o fanatismo entrando no movimento. And there was much confusion. E houve muita confusão. And then the message beginning from Boston
E logo a mensagem que partiu de Boston was designed to clear up this fanaticism. era designada para esclarecer esse fanatismo. And all fanaticism really means E tudo que fanatismo na verdade significa is a lack of agreement or certainty. é uma falta de acordo ou certeza. So, the message that came to the Millerites Então a mensagem que chegou aos mileritas gave them a clear message. lhes deu uma mensagem clara. And I would suggest it was fair and it was pure, E eu sugiro que era uma mensagem formosa e pura. clearing out the contaminants or what you would consider what would cloud that water. O clara livre de contaminações, assim como a água é clara e pura. And we brought that to early writings 238. E isso levamos até Primeiros Escritos 238, And what's that in the Portuguese? the same pagination, PE 238. It's the same page. Okay. Yeah. Where she discusses the midnight cry message Onde ela discute a mensagem do clamor da meia-noite and how a large company was pulled out of the churches, e como uma grande companhia foi tirada das igrejas and what they had was the living testimony. e o que eles tinham era o testemunho vivo. They were living what they preached, Eles estavam vivendo aquilo que eles estavam pregando, which again means to be pure que também significa ser puro or unspotted. ou sem máculas. Did we all follow that okay? Todo mundo seguiu até aqui? How we connect the living testimony with the midnight cry message with the concept of being fair. Como ligamos... Could you repeat that step by step? Sorry. O testemunho vivo para o clamor da meia-noite, e isso ligado a ser formoso. Is that okay? Todo mundo entendeu essa conexão? And we also brought into that, when we look at verse 4, E também aplicamos isso quando olhamos para o versículo 4. I believe we made the point that they sailed under Cyprus. They didn't go into port. Creio que fizemos o ponto que eles estavam navegando abaixo de Chipre e eles não entraram no porto, Which gives the concept of this period of time, not just a point in time. que nos dá esse conceito de um período de tempo e não apenas um ponto no tempo. Which I would suggest is also a characteristic of the midnight cry. Que eu sugiro que também é uma característica do clamor da meia-noite. That was really where we reached yesterday. Chegamos até aí ontem. Oh no, one other aspect of Cyprus. Na verdade, mais um aspecto sobre Chipre. We also recognized that there were these false prophets. Também reconhecemos que havia aqueles falsos profetas. So while it's a pure message, it's not the only message. Mesmo sendo uma mensagem pura, não é a única mensagem. And you have Elymas, who is external, Enemies, enemies, sorry. Elymas, or Bar Jesus, he's the false prophet of Acts 13. Bar Jesus ou Elimas. Não? Você tem ele, esse personagem, que é um judeu. And Simon Magus, who is internal. E temos também Simão, o mago, que era a parte interna. You had a question, Brother Gabriel? You're okay? Uma Okay. pergunta? Qual versículo? Two false prophets, or the two false prophets I find in the book of Acts, Os dois falsos profetas nós encontramos no livro de Atos. were both Cyprian or from Cyprus. Os dois eram de Chipre. You find Elymas in Acts 13, Elimas, você encontra em Atos 13, and you also find Simon Magus e Simão, o mago, in Acts chapter 8. em Atos capítulo 8.
One is external, that movement, and one is internal. Um seria externo, o fora do movimento, e outro interno. You can also draw a lot more out of, I would suggest, those false prophets. E eu creio que você poderia tirar muito mais desses dois falsos profetas. What was Simon Magus's problem? Qual era o problema de Simão Mago? Dinheiro. Money. Ellen White says that, but I would suggest it was more than money. É assim que Ellen White diz, mas eu sugiro que era mais do que só dinheiro. That's the one that we highlight. É aquele que nós destacamos, esse ponto. It was like Judas. And like Ananias and Sapphira. Go to Acts 8:23. Vamos abrir Atos 8, 23. And this is Peter's response to Simon Magus. E essa é a resposta de Pedro para Simão. Simão. Aqui diz só Simão, não? Someone could read that. Alguém pode ler? Com o microfone? Sim? Pois vejo que estás em fel da amargura e em laço de iniquidade. So what does Peter use? What does Peter say he's in? His condition. Então, o que Pedro diz sobre Simão? Em que condição ele se encontra? Something like bitterness. Is how it says in English? The gall of bitterness. The gall of bitterness. O fel de amargura. Gall translates differently in the No, Portuguese. it's precise. Okay. So what does a gall of bitterness mean? O que significa o fel de amargura? What does it mean to have the gall of bitterness? O que significa ter o fel de amargura? It's an obscure quote because I have it in a pamphlet. Temos aqui uma citação obscura. Eu tenho ela num panfleto aqui. Contenda com irmãos. Contempt with brethren. Something like that. It could mean. Contempt? With brethren. Yes, it has that connotation, Sim, tem essa conotação. but I would suggest it's a little bit more specific. Mas eu sugiro que é um pouco mais específico. Depressão. Sorry? Depression. Depression? I would suggest he's not very happy. Certo, não é algo muito feliz. I think we can be sure of that much. Disso temos certeza. Não está feliz. The only time Ellen White doesn't use the concept of gall of bitterness very often. A irmã White ela não usa muito o conceito do fel da amargura. Where I find her use it, her main usage of it, Onde ela mais o uso principal dela dessa the only expressão. time I find a clear definition A única vez onde eu encontro uma definição clara is when she's writing to Kellogg. é quando ela escreve para Kellogg. And who was Kellogg? E quem era Kellogg? The Alpha apostasy, Apostasia typifying the Omega apostasy we expect to see in our time. tipificando a apostasia ômega que nós esperamos ver em nosso tempo. And she said that Kellogg was in the gall of bitterness. E ela diz que Kellogg se encontrava no fel da amargura. And she defines what that was. Ele define o que isto era. To paraphrase this quote, Parafraseando essa citação, she says that she's been unable to sleep. ela diz que ela não conseguia dormir.
Kellogg is telling people that he believes her message. Kellogg está falando para... Kellogg is telling the people it believes her message. Okay. Yes. Kellogg está dizendo para as pessoas que ele acredita na mensagem dela. He writes a letter to her and says, I believe this message. Ele escreve uma carta para ela dizendo, eu acredito nessa mensagem. But she says that while he speaks and acts as a man that's believing, while he says that he's believing, he speaks and acts like a man who does not believe. E ela diz que enquanto ele escreve como alguém que crê, ele fala e atua como alguém que não acredita. And then she describes his bitterness of soul against the leadership God has appointed. E logo ele descreve a sua amargura na alma contra aqueles que Deus apontou como líderes. She says he has hated God's appointed leaders. Ela diz que ele odiava os líderes apontados, escolhidos por Deus. So his problem is twofold. Então, o problema dele é duplo. He claims to believe a message he does not believe, Ele se diz está acreditando numa mensagem que ele, na verdade, não acredita. and he also has bitterness of soul E ele também tem uma amargura na alma, or a hatred ou ódio, or a gall of bitterness ou fel da amargura against God's appointed leaders. contra os líderes apontados, escolhidos de Deus. That is the characteristic of Simon Magus. Essa é a característica de Simão. And if Mago. it's a characteristic of the alpha apostasy, it must be a characteristic of the omega E apostasy. se isso é uma característica da apostasia alfa, tem que ser uma característica da apostasia ômega. And again, we can place this in the time of the midnight cry. E mais uma vez, podemos colocar isso no período da meia-noite e clamor da meia-noite. And who was Peter's worst enemy? E quem era o pior inimigo de Pedro? Who orchestrated his death? Quem organizou a morte dele? Does anyone know who killed Peter? Alguém sabe quem matou a Pedro? Peter was martyred by Nero. Pedro sofreu martírio sob Nero, But Nero had him killed under the influence of Simon Magus. mas Nero o mandou matar ele sob a influência de Simão, mago. It's Simon Magus who hindered his work and then began to align with Nero to bring about his death. Foi Simão que tentou impedir a obra de Pedro e que logo se juntou com Nero para então trazer a morte sobre Pedro. If we're content to move on from Cyprus, Se podemos avançar para Chipre, we've marked two false prophets. temos marcado aqui dois falsos profetas. Again, we marked the fourth generation. How did we do that? Outra vez, marcamos a quarta geração. Como fizemos isto? Because of kitten. The fourth, como que era? It's the fourth generation from Noah on. A Yes. quarta geração desde Noé. Ela diz Kitim, que seria a quarta geração depois de Noé. We understand that the name of Cyprus comes from Kittim or Shittim, Entendemos que o nome Chipre vem de Kitim, and this was again the fourth generation from Noah. e isso era a quarta geração a partir de Noé. And as we learnt this morning, what does the number 4 mean? E como aprendemos essa manhã, o que significa o número 4? Or particularly the fourth? Ou mais especificamente o quarto, Because we're marking the fourth in a sequence.
Porque nós marcamos o quarto, numa sequência. When we consider it as a fourth generation, it means as a first, second, and third generation. Se identificarmos aqui uma quarta geração, isso significa que há uma terceira, segunda e primeira. Destruction. Progressive destruction. Progressive destruction, Uma destruição progressiva. Judgment. Juízo. judgment. The last generation, a última geração. So this is the history of the last generation. Então, essa é a história da última geração. Destruction, progressive. Destruição progressiva. What was our other one? Que era outro? Judgment. Juízo. Judgment. Juízo. So when we consider again our ship, this is the ship of Adramyttium. Então, considerando mais uma vez o navio, temos aqui o navio de Adramídio, Which means to abide in death. que significa habitar na morte, ou permanecer na morte. So I'm sorry if these classes are a little bit more depressing, Peço desculpa se essa aula aqui seja um pouco pesada. I think we should note that when Luke writes Acts 27, there's only 5 verses on this first ship. Mas devemos notar que quando Lucas escreve aqui Atos, o capítulo 27, que são apenas 5 versículos que falam sobre o primeiro navio. Much more time and effort is spent in explaining the good ship. Ele gasta muito mais tempo falando e escrevendo sobre o bom navio. But we're discussing these structures, the United States and the Adventist Church. Mas nós estamos aqui discutindo a estrutura, os Estados Unidos e a Igreja Adventista. And we understood that at the time of the end, the men that symbolized these structures E entendemos que no tempo do fim, que esses homens que simbolizam essa estrutura, both made what choice? os dois tomaram qual escolha? To remain dead or to abide in death. De permanecer ou de habitar na morte. And as they're the fourth generation, what must then come? Pardon me? As they are the fourth generation, Já que eles são a quarta geração, o que tem que vir então? what can we then expect to see? O que podemos esperar ver? Judgment, destruction. Destruição e juízo, ouvi? If somebody would read verse 4 and 5. Se alguém pudesse ler os versículos 4 e 5. Acts 27. 27, 4 and 5. Atos 27, 4 e 5. Microfone, por favor. Posso ler? E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. So after they leave Cyprus, or after Cyprus is noted, Então, depois que se menciona aqui Chipre, the next waymark of their journey is over a sea. temos o próximo marco da viagem deles ao longo, atravessando o mar. The Sea of Cilicia Seria o mar de Cilícia and Pamphylia. e Panfilha. What does Cilicia mean? O que significa Cilícia? Cilicia Cilícia means to overturn. significa virar, virar de cabeça para baixo. Cilicia means to overturn, Significa virar de cabeça para baixo. and Pamphylia, E Panfilha, a nation uma nação made up of every tribe. que consiste de todas as tribos. So those two words combined Então, essas duas palavras
juntas, ou combinadas, mean to overturn a nation made up of every tribe. significa derrubar, né? Seria o equivalente, derrubar uma nação que é composta de todas as tribos. What does it mean to overturn? O que significa virar de cabeça para baixo ou derrubar? To, Em Ezequiel word, 21, yes. Sim, a palavra. em Ezequiel 21 esse termo aparece. Ezekiel 21, this theme appears. E se Ezekiel refere, 21. Ezequiel 21, e se refere a reinos que estão caindo. and it refers to kingdoms that are falling. Do you have a verse for that? Yeah. Será que você tem um versículo para isso? We can give you a moment. 27. 27. 21, 27. Ezekiel 21, 27. Então, Ezequiel 21, 27. Ao revés, diz aqui na Bíblia, que é o equivalente desse termo que a gente está discutindo, ok? It's just said the word that actually used here. It's not that easy to translate. I see. I don't have it in English. Okay. So Ezekiel 21, 27 Então, Ezequiel 21, 27 is speaking about the overthrow of nations. fala das nações que são derrubadas. And it's saying how God will overturn. E nos conta como Deus vai derrubar. Aqui fala ao revés. So what our brother is noting that the word overturn is connected to an overthrow. Então, o que o nosso irmão está aqui reconhecendo é que ao revés está ligando ao derrubar. What do we usually mark after the midnight cry? O que normalmente marcamos após o clamor da meia-noite? Already taught in this movement quite solidly. Já está bem firmado aqui nesse movimento isso. Brother Daniel, Irmão Daniel, you're smiling, therefore você you can está answer. sorridente. The old way, you mean? Sorry? Do you mean the old way? Você se refere ao caminho antigo? The old way? I mean the Sunday law or the shut door? O decreto dominical ou a porta fechada? I'm talking about this period of time Eu me refiro a esse período de tempo. after the midnight cry. From midnight cry forward, what are we marking? Depois do clamor da meia-noite, que marcamos a partir do clamor da meia-noite? Remember the theme of our line. Lembre-se do tema da linha. So if you take one of these, just pick one, USA or SDA, which one would you like to do? Então, pega um desses dois. Pode escolher um dos dois. Estados Unidos ou USA. igreja? USA. Estados Unidos. What happens at the midnight O cry? que acontece no clamor da meia-noite? USA attacks Os Estados Unidos atacam Russia. a Rússia. You're bringing in Panium. Você está introduzindo aqui pânico. I would suggest that's a different line of thought, but yes, you're Eu right. diria que essa é uma outra linha de pensamento, mas tudo bem. Os reinos paralelos, parallel kingdoms. Brother Matthias? Irmão Matias, Matthias? Começa a queda de Estados Unidos, the decline of the United States begins. que Yes? termina no decreto dominical, Perdão? que termina no decreto dominical, Ending in the Sunday law. e também na igreja adventista. Also the Adventist Church. So we'll just do one to start with. Vamos começar com um. You're saying that it begins to decline at midnight cry or Panium? Você diz que em Panium ou no clamor da meia-noite começa o declínio. We know that the east wind strikes at this waymark as well.
Sabemos que também temos o vento oriental atacando aqui. And what begins to arise in its place E no seu lugar, o que começa a acender? that we would then mark as Sunday law? Que então marcaríamos como o decreto dominical. As Nações Unidas. The United Nations. What could you call the United Nations? Você poderia chamar as Nações Unidas como quê? O dragão. Dragon. Think of terms we've already used for our line. Use termos que a gente já usou aqui na linha. Pamphylia. Pamphylia. Can we see that? Yes. Pamphylia. Conseguimos ver isso? Sim. How would you tie the United Nations to Pamphylia? Como você conectaria as Nações Unidas a Pamphylia? É uma nação que está composta de todas as tribos. It's a nation that's composed of all the tribes. É plural. It's in plurality. So the United States starts to go down, Enquanto os Estados Unidos estão no seu declínio, begins to fall, está começando a cair, and as it's falling, up is arising the United Nations. e enquanto ela está caindo, temos as Nações Unidas se erguendo, Or a ou nation made up of every tribe. se levantando, uma nação composta de todas as tribos. So while one nation is being overturned, Enquanto temos uma nação sendo derrubada, or Cilicia, ou seja, Cilícia, you can see Pamphylia, this nation made up of every tribe ascending. você vê Pamphylia, essa nação que é composta de todas as tribos, Which we would then mark at Sunday law. que nós marcaríamos então como decreto dominical. Are we all okay with that? We understand? Todo mundo bem com isso? Vocês compreendem? Sister Carol, Irmã Carol, would you talk us through the SDA Church? será que você poderia nos explicar aquela linha da Igreja Adventista? Because we have two men marked in this line, Felix and Agrippa, Porque temos dois homens marcados nessa linha, temos Félix e Agripa, and the ship of Adramyttium is marking the journey of both structures. e o navio de Adramítio, ele marca a viagem dessas duas estruturas. So what about the SDA Church? Então, o que é da Igreja Adventista do sétimo dia? ¿Quién es o qué le pasa? O que lhe passa? sea, Who they ¿qué are or sucede? what happens to them? With the Okay, so concept of Cilicia and Pamphylia. Em termos de Cilícia e Panfilha. So the same thing we did to the United States, A mesma coisa que fizemos com os Estados Unidos, we should then be able to do to the Adventist Church. deveríamos então poder aplicar ou fazer com a Igreja Adventista. Because we can see that Felix and Agrippa received the same message Porque vimos que Félix e Agripa receberam a mesma mensagem and are both receiving judgment. e os dois recebem juízo. No, no sé. Ah. I don't know. So if it mirrors the United States, Se isso estiver espelhando os Estados Unidos, without even having to have the pre-knowledge that we can bring to this, sem precisar de algum conhecimento prévio que poderíamos trazer aqui, what would you expect to happen? o que você esperaria acontecer? The same. No quiero decir nada. She doesn't want to say anything. Okay. So does anybody else have some thoughts? Será que alguém tem algum pensamento? The church falls. Sister Lara Liz, would we A get a igreja cai, ela diz. microphone for you?
Tá chegando o microfone. A igreja contra estrutura cai The church structure falls. e a igreja triunfante And the é church levantada. triumphant is being risen. Okay, so I'll draw that. Isso eu vou então ilustrar. SDA, or Agrippa, falls. Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou seja, Agripa, This is em declínio. Cilicia, or the overturning.